Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Bom vê-los aqui para mais um culto, para mais uma reunião, para ouvir o que Deus tem falado ao nosso coração. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que nós temos trabalhado da insatisfação ao contentamento. Você que perdeu as 2 semanas que se passaram, ou até você que esteve nessas 2 semanas, nós vamos fazer uma breve recapitulação para que você possa se sintonizar e a gente possa se aprofundar hoje, então, no nosso tema, né? Então eu quero fazer com você essa reflexão e essa recapitulação para que a gente então consiga prosseguir. E o salmo diagnóstico foi o salmo da nossa abertura. Eu não sei quem estava aqui, mas inclusive nós abrimos a série passando um vídeo, e esse vídeo era o teste do marshmallow. O teste de marshmallow era onde que eram colocadas crianças e foi colocado um marshmallow na sua frente. E se ela não comesse o marshmallow, assim que a orientadora voltasse, então como prêmio ela dava outro marshmallow para a criança. E nós assistimos o vídeo e é muito interessante porque tinha crianças que ficavam de lado, nem querendo olhar para o marshmallow, porque era uma tentação. Outras tiravam uma lasquinha e comiam. Enfim, nós então iniciamos a nossa série da insatisfação ao contentamento com esse vídeo, somente recapitulando para você. E nós falávamos desse tema que tem grande peso, porque é um tema que surge em meio a situações de insatisfações que nós temos vivido. Nós temos vivido insatisfações com o governo. Nós temos vivido insatisfações, muitas vezes, com o emprego, ou com falta do emprego. Nós temos vivido situações e insatisfações de crises financeiras, crises conjugais. E nós falávamos, inclusive, de uma geração que revela cada vez mais a intolerância ao menor grau, e nós frisamos bem isso, ao menor grau de insatisfação. E dentro desse tema nós aprendemos que nós pais, em prol dos nossos filhos, nós passamos a oferecer a eles o que nós nunca tivemos. Não que isso seja errado, tá? Não tem nada de errado com isso, mas passamos a dar tanta satisfação, mas tanta satisfação, enchê-los de presente, de coisas e tal, que nem mais é satisfatório o que passamos a dar, porque passamos então a querer suprir toda a insatisfação que eles têm. E surgiu inclusive naquela primeira semana uma pergunta na verdade uma frase que me chamou muito a atenção e que eu colocava para vocês, é que por que isso acontece? Por que se torna insatisfatório o que eu passo a dar? Porque na verdade eles não souberam o que não é, porque nunca souberam não ter o que eles têm. Eles nunca passaram por essa situação, porque na verdade nós, em prol de trazer satisfação a eles, então eles se sentem satisfatórios, em satisfação em tudo, porque eles nunca souberam não ter o que eles têm. Falamos ainda, inclusive, das reações das pessoas em meio a tantas insatisfações. E então, diante da insatisfação, a pessoa ela tinha a reação. Qual era a reação dela? Viver uma nova paixão. Sabe aquela paixão, aquela coisa de adrenalina a mil, de romper com tudo? Então, a pessoa, porque ela não estava satisfeita com o emprego, ou estava em crise conjugal, não sei, mas então ela passa a ter a reação de querer viver essa nova paixão. É o que me fará estar livre de pensamentos derrotistas, a pessoa pensa. É disso que eu estou precisando, porque ela ou ele me entende. Ela ou ele me dá carinho, me dá atenção.
O triste que nós, inclusive, compartilhamos é que por conta de 5 minutos, homens e mulheres, eles jogam tudo para cima. Por conta de 5 minutos de prazer, jogam para cima casamentos, carreira e até filhos. Os filhos já não estão mais segurando as relações conjugais. Jogam tudo para cima em prol de viver o quê? Uma nova paixão. E nós também observamos que esse menor grau de insatisfação, esse menor grau, as pessoas passam a agredir, elas passam a matar. E são chamados, inclusive, os crimes passionais. Nós chamávamos a atenção que pela incapacidade de as pessoas lidar, por exemplo, com uma gravidez indesejada, a pessoa ia lá e matava a outra, ao menor grau de insatisfação. Mata-se porque o camarada queria entrar na boate, ele estava de bermuda, o segurança não deixa, então ele volta para casa, pega uma arma e vai lá e mata o segurança. Então se mata-se porque o cara não conseguiu entrar na boate, porque ele estava de bermuda. Nós vimos também que mata-se porque o filho adotivo atrapalha a relação do casal. E para aquele que acha que isso é utopia, nós deixamos claro que não. Tanto não que o caso Isabela Nardoni e o menino Bernardo Boldrini está aí nos noticiários, e a gente tem uma real situação que nós ouvimos e que tem impactado vidas e o Brasil com tal crime. E tudo por conta do menor grau de insatisfação. Nós também comentamos que a atitude extrema a tanta insatisfação, a atitude extrema era o quê? Era o suicídio. O camarada ele passa a pensar assim: já não tenho satisfação na vida, ou já que a vida não oferece o que eu quero, então eu vou agredi-la, eu passo a agredi-la. Então pensamentos de suicídio muitas vezes passam pela cabeça das pessoas por conta do menor grau de insatisfação. A pessoa está insatisfeita, então pensamentos derrotistas, e pensamentos derrotistas levam a pessoa a cometer o suicídio. Veja que ponto nós chegamos. Então, por fim, na primeira semana, baseado inclusive no Salmo 1, nós entendemos que a nossa satisfação ela teria que estar na lei do Senhor, que é o Salmo diagnóstico. Então é o Salmo 1, e o Salmo 1 ele começa: como é feliz aquele que a sua satisfação ela está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Essa foi então o resumo da primeira semana. Pois bem, semana passada o Crasso nos trouxe um paralelo com esse Salmo 1, que é o Salmo 32, que ele intitulou inclusive o Salmo do Reprovado. E por que o Salmo do Reprovado? Porque o Salmo 1 é para aqueles que fazem a opção de andar na lei do Senhor. E eu posso dizer a você que inclusive essa é a melhor opção, tá? Não tenham dúvida sobre isso. É a melhor opção de andar na lei do Senhor. Como é feliz o homem e a mulher que, apesar da cultura alheia a Deus, ainda assim escolhe como fonte primária da sua satisfação os princípios e valores de Deus. Como é feliz o camarada que opta pelos valores de Deus em uma sociedade corrupta que nós temos vivido. Como é feliz esse camarada. Então, eu quero deixar claro que andar na lei do Senhor é a melhor opção. Porém, o Crasso, nesse paralelo do Salmo 1 com o Salmo 32, ele chamou-nos a atenção que o Salmo 32 é para aquele camarada, é para mim, é para você, que nós não demos conta de andar na lei do Senhor. Em dado momento da nossa vida, o Crasso colocou que nós passamos a ouvir os conselhos dos ímpios. Não deveríamos, mas passamos a dar ouvido, e essa sociedade que te pressiona, a sociedade alheia aos princípios de Deus, a sociedade do marshmallow,
que te oferece o marshmallow todo instante, e em dado momento da nossa caminhada nós cedemos, nós não demos conta. Eu sabia que eu deveria amar a lei do Senhor e viver por ela, mas em um determinado momento eu deixei me iludir pela conduta daqueles que não amam a Deus, e acabei imitando os pecadores. E aí, na semana passada, inclusive, o Crasso ele lançou uma pergunta, e que eu fiquei trabalhando essa pergunta essa semana, e Deus falou muito ao meu coração. E ele dizia o seguinte, esse aqui é o Salmo 1, então ele fez esse paralelo, né? E ele colocava o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho, não imita, não se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E a consequência do camarada estar na lei do Senhor é que ele vai ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes, né? Então, como é feliz aquele que não segue o conselho, mas a sua satisfação está na lei do Senhor. E aí a consequência é que ele vai ser como árvore, ele vai dar o fruto no tempo certo. O Crasso colocava isso. Então o justo tem a satisfação aonde? Na lei do Senhor. O ímpio, ele segue pelo seu próprio caminho. Ele segue a cultura alheia a Deus, que não quer compromisso, não quer nada com Deus. E aí, em meio a tudo isso, o Crasso então, ele lança uma pergunta: mas e se eu e você, na nossa caminhada, nós falharmos? Se eu e você falharmos em seguir a lei do Senhor, o que fazer? Eu confesso para vocês que essa pergunta mexeu comigo, porque a cultura alheia, a cultura do marshmallow, ela em dado momento faz com que nós escorregamos. Eu estou falando do meu pecado, tá? Faz com que nós passamos a não dar conta. Só que a pergunta não foi só para mim. E você? Você tem dado conta? Você tem conseguido, na íntegra, viver na lei do Senhor? E foi daí que ele começou a fazer esse paralelo do Salmo 1 com o Salmo 32. Porque o Salmo 32 é aquele salmo para aquele que realmente falha, para aquele que não dá conta, para aquele que em dado momento da nossa caminhada, ele cede à pressão, ele cede e passa a comer o marshmallow. E aí ele chamava-nos a atenção, e ele nos levou a entender esse salmo do reprovado. É o salmo realmente daquele que não deu conta, mas, apesar de sermos reprovados, de não conseguirmos, de não dar conta de viver os princípios e valores de Deus, ainda assim, aí o Crasso nos apresentou 4 razões que nos ajudam a caminhar, mesmo em meio à reprovação, porque nós não demos conta, porque nós cedemos. Então ele nos apresentou 4 razões que nos ajudam então a continuar. E a primeira razão, ele dizia o seguinte: como é feliz aquele que tem as suas transgressões. Então, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. É a primeira razão que faz com que nós continuemos, não paramos, que nós realmente, apesar de cedermos às pressões, então ele falou assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. A segunda razão para nós continuarmos, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor Deus não atribui culpa. E a quarta razão, em quem não há hipocrisia. E esse último versículo, essa última linha, me chamou muito a atenção. Me chamou muito a atenção porque, e eu preciso falar isso para você essa noite, eu preciso realmente trazer essa clareza para você, porque senão nós vamos sempre olhar para o Salmo 32, que é o Salmo do reprovado, aquele que não deu conta
de andar na lei do Senhor, nós vamos sempre olhar e, não, tem o Salmo 32, Jesus apaga as minhas transgressões, me perdoa. Não, não é bem assim. Ele faz isso sim, ele perdoa, ele apaga, mas naquele que não há hipocrisia. Por quê? Porque o pecado na vida do cristão, ele é um acidente, ele não é uma constância. Nós precisamos entender isso. Então, o pecado na sua vida, ele é um acidente, meu amado. Ele não é uma constância. Então Jesus apaga sim as suas transgressões. Ele te perdoa sim, mas naquele que não há hipocrisia. Porque senão a gente sempre vai usar o Salmo 32, dizendo, não, esse é o Salmo do reprovado, é o Salmo que eu posso fazer e Deus depois me perdoa. Não, nós não podemos ser hipócritas perante o Senhor. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Joia. Então, nós trabalhamos esses dois salmos, o salmo do diagnóstico e o salmo do reprovado. E hoje eu quero então trabalhar com vocês o salmo 5, que é o salmo do aflito. Mas tenha calma que apesar de ser o salmo do aflito, o salmo ele termina, e nós vamos ver isso na íntegra, o salmo ele termina dizendo assim, olha, alegrem-se todos. Baseado então nesses dois salmos que nós vimos, que é o Salmo 1 e o Salmo 32, o Salmo 5 permite agora que nós aprofundemos um pouco mais na questão da insatisfação. E sabem por quê? Porque existem situações de insatisfações na vida, amados, e não é somente porque a viagem não deu certo. Não. Existem insatisfações que são muito mais profundas. Elas vão além de uma viagem programada que não deu certo. Tem hora na vida que as insatisfações não é porque alguém falou mal de você. Não. Mas tem hora na vida que a coisa realmente pega. Tem hora que o cenário apresenta-se muito caótico. E não é porque o patrão lhe deu uma bronca. Não é porque o pneu furou e está chovendo e você tem que trocar esse pneu agora. Não! Tem horas que as insatisfações são profundas. São lá de dentro da nossa alma. Do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, daquele pai ou mãe que está na sala de espera de um hospital e quando o médico chega, ele diz assim, olha, vocês acreditam em Deus? E aí aquele pai, aquela mãe, sim, nós acreditamos. Pois bem, então vocês orem ao seu Deus porque o seu filho está desenganado. Então é desta insatisfação que eu tenho falado. Eu quero falar nessa noite para você. Não da insatisfação porque você brigou com o seu cônjuge. Não da insatisfação porque você não passou de ano. Não. Mas sim daquela mulher que está no sofá de sua casa, já é madrugada, e ela está orando, ela está suplicando a Deus, porque bem provavelmente, mais uma vez, o seu filho vai chegar bêbado e drogado da rua. É dessa insatisfação que eu estou falando. Eu estou falando ainda daquele homem que ele, ao voltar todos os dias do trabalho, ele encontra sua esposa acometida por uma enfermidade, talvez uma depressão. E quando ele olha para sua esposa tomada por essa enfermidade, naquele leito, como esse camarada ele pode estar satisfeito? Como esse camarada ele pode estar satisfeito? Então é sobre essa insatisfação que eu quero falar desta noite. E o Salmo 5 ele traz para nós essa percepção. E eu quero que vocês se atentam para como que o salmista ele inicia o salmo. Eu quero que vocês percebam como que ele inicia. Ele inicia dizendo: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemido, a minha dor, considera, Senhor.
ele começa o salmo com uma irritabilidade, uma aflição na sua alma, uma angústia. Mas é perceptível também como ele termina, pois ele convida a todos, no versículo 11, ele convida a todos a se alegrar. Alegre-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome. E aí, meu amado, quando essa percepção, lendo o Salmo, meditando no Salmo, quando essa percepção veio a mim, eu me fiz uma pergunta. Como que o salmista ele pode iniciar o Salmo com uma irritação, uma aflição, uma angústia, e aí ele termina o Salmo dizendo, olha, vamos cantar, vamos nos alegrar, e isso não entrou na minha cabeça, não entrou. E aí pesquisando, indo mais a fundo, Deus falou no meu coração o seguinte: nós na verdade temos vivido influência de uma cultura e também de igrejas, de movimentos, que eles tentam nos convencer que a oração é um instrumento para mudar Deus. É isso que me veio à mente, com certeza através do Espírito Santo, eu nunca iria pensar isso, mas essa cultura, igrejas, você convive com outras pessoas de outras denominações, faz com que nós passamos a entender que a nossa oração é um instrumento para mudar Deus. E sabe o pior de tudo isso? É que tem pessoas que infelizmente insistem nesse modelo de oração. Deus, vou fazer jejum porque eu estou desempregado. Então, é a maneira de torcer o braço de Deus. A minha oração, o meu jejum, é um instrumento para mudar Deus. E aqui, gente, eu preciso tirar algum estigma, algumas marcas, inclusive, da nossa comunidade. O Fernando já trabalhou isso com vocês há tempos atrás, eu quero só reforçar. Ele trabalhava, o Fernando trabalhou em dado momento de uma das mensagens, que as pessoas têm o estigma que nós somos ricos, que nós recebemos subsídios dos Estados Unidos, que nós não precisamos de dinheiro. E olha, deixa eu me falar algo, nós não recebemos subsídio dos Estados Unidos, não. E se você não entender que a sua contribuição faz parte daqueles que são discípulos, e o fazem entendendo que o que eles têm é porque Deus assim os deu a eles, e por isso eles devolvem em uma forma de gratidão. Eles devolvem em uma forma de gratidão. Se você não entendeu isso ainda, então depois venha conversar conosco. Mas esse estigma, essa marca tem que ser esclarecida. Mas voltando, eu quero tirar também um outro estigma aqui da igreja. Um estigma que não precisamos fazer jejum. Não, jejum, oração, nós não precisamos. Eu quero dizer para você o seguinte: nós precisamos sim. Então, se não ficou claro para você nessa caminhada até o presente momento, eu quero dizer para você que nós precisamos sim. Mas José, aonde está então a crise disso? É quando nós fazemos para torcer o braço de Deus. Aí que está o erro. Por exemplo, para conseguir algo. Então, Deus, na verdade, não precisa do nosso jejum. Então, para que nós então fazemos o jejum? Para que nós oramos? Para que nós possamos estar em uma sintonia mais afinada com Deus. Para que nós possamos estar sensível à voz dele. É por isso que nós fazemos jejum. E não para torcer o braço ou para conseguir algo. Nunca achamos que vamos conseguir algo. É claro, Deus na sua soberania, gente, Ele pode conceder. Com certeza. Quem sou eu para falar que Deus não vai conceder? Mas isso é na soberania dele. Mas para terminar a questão e não ficar somente nas minhas palavras, vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Por que Jesus jejuou?
Jesus, ele iria passar por uma prova muito grande, 40 dias no deserto, sem comer. Ele iria passar por... Isso é bíblico, você quer brigar, você briga com a Bíblia. E aí, quando o inimigo chega para ele, você acha que ele não estava com fome? E o inimigo fala assim, olha, transforma essa pedra aí em pão. E como ele estava em sintonia através do jejum, ele estava em sintonia, ele estava sensível à voz de Deus, ele pôde virar para o inimigo e dizer assim, olha, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque a sua carne estava fraca, mas o seu íntimo estava fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Então é para isso que nós fazemos jejum, para que o seu espírito esteja fortalecido. Então eu quero tirar esse estigma que pode, nós não devemos sim, gente, mas não nunca para torcer o braço de Deus. Mas continuando, existem pessoas então que acham que a oração é uma forma de torcer o braço de Deus. Inclusive, elas colocam assim, olha, eu a partir de hoje determino, eu a partir de hoje eu decreto. Gente, quem somos nós para determinar alguma coisa ou decretar alguma coisa? Mas amados, eu preciso que você entenda uma grandiosa lição hoje com o salmista. Quando o salmista ora, e foi isso que eu entendi, por isso que ele começa em uma irritabilidade, depois ele termina alegre-se. Por quê? Porque quando o salmista ora, algo dentro dele muda. Não é Deus que muda, é ele que muda. A perspectiva dele ver a situação é que mudou dentro dele. À medida que o salmista ora, ele é relembrado na sua mente, no seu coração, de quem ele é. E este sentimento do salmista, misturado com o entendimento que vem à sua mente, a sua disposição, aonde que ele chega ao final do salmo, a sua oração, ele percebe o quê? Que a expectativa já não é a mesma. A expectativa que ele se encontrava quando ele iniciou aquela oração, aquele salmo, já não era a mesma. E olhando para o texto e observando o tempo dessa oração, que vai do versículo 1 ao versículo 12, o tempo dessa oração, vemos que, inclusive, a insatisfação dele não mudou. O problema ainda permanecia lá, não mudou. Mas a insatisfação agora deu lugar à percepção do que Deus pode, nós vamos ver isso mais à frente agora. Fez com que ele mudasse dentro do seu íntimo. E por quê? Porque ele orou, ele buscou ao Senhor. E aí vem uma pergunta: quantos de nós, em meio ao caos, às lutas, às crises, às insatisfações, quantos de nós temos buscado Deus antes de mecanismos paliativos? Nós temos lembrado de Deus. Muitas vezes nós lembramos de tudo, de ligar para um amigo, de ligar para o terapeuta. Nós fazemos de tudo, inclusive as reações daquela lista. Nós pensamos em situações, mas nunca pensamos em Deus para trazermos conforto, paz, para mudar aqui dentro de nós. A perspectiva, ela muda quando eu oro. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Mas vamos analisar junto isso na prática. O Salmo 5, ele começa dizendo assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que eu imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã eu apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na sua presença, odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos, traiçoeiros, o Senhor detesta. Tu, porém, pelo teu grande amor,
entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduza-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam a destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegre-se, porém, todos os que refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa o justo. O teu favor o protege como um escudo. Gente, o salmista ele começa, o Salmo 5, ele começa com um clamor. Ele começa dizendo: Senhor, escuta-me. E aqui ele apresenta 3 verbos bem fortes para demonstrar esse sentimento. Ele apresenta 3 verbos, ele diz assim: escuta. Então, as minhas palavras, ele está se dirigindo a Deus com uma irritação. Escuta, com uma angústia na sua alma. Considera o meu gemer. É uma insistência para chamar a atenção de Deus. E atenta para o meu grito de socorro. É uma urgência. Ele está em uma urgência de receber algo vindo da parte de Deus. Então, ele realmente começa o salmo com esses 3 verbos muito fortes. Escuta-me, Senhor. E aí, amado, esse escuta-me, muitas vezes, devido inclusive à tonalidade de voz, ele tem vários sentidos. Eu posso dizer assim para você: escuta aqui, o que você está pensando? E dessa maneira é um sentido de bronca ou de desafio. Escuta aqui, o que você está pensando? De bronca ou de desafio. Eu posso também falar assim: escuta, você não está entendendo. Você não está me entendendo, escuta um minuto. No sentido de fazer-se compreender. E o salmista, mais ou menos, é aquele filho que está pedindo para o pai: escuta-me, Senhor. Por favor, pai, atenta para mim. Mais ou menos assim que o salmista ele se encontra. Ele se encontra em tamanha aflição, em desespero, talvez inclusive por várias petições que não foi atendido. E aí ele grita: escuta, Senhor, as palavras do meu gemido. E o verbo 2 ali considera uma forma de chamar a atenção para o que ele está passando. Considera a minha dor, o meu gemido, o meu grito de socorro. O salmista ele não está lendo ou escrevendo este salmo como algo poético, com palavras de carinho, mas ele começa gritando, tentando chamar a atenção de Deus. Escuta-me, por favor. É semelhante à oração daquele pai naquele hospital, aonde ele recebe a notícia do médico que o seu filho está desenganado, e ele cai de joelho: escuta-me, Senhor. E ele clama, é um grito de clamor, de desespero, de aflição: escuta-me. Ou ainda daquela mulher que espera o seu filho voltar para casa, devido às drogas. Ou ainda, amado, daquele que está vendo seu casamento ir por ralo abaixo. E ele se põe em desespero, ele pede, ele clama a Deus que possa salvar o seu casamento. O fato é que, seja qual for a situação da sua aflição, você passa a suplicar e até gritar, tentando chamar a atenção de Deus. E o interessante é que o que me veio à mente é que, para aqueles que acham que o salmista, ou que é um desrespeito dessa maneira como a gente se dirige para Deus, é porque não se atentaram para a segunda linha. Não se atentaram para a segunda linha do versículo 2, quando ele diz assim: olha, atenta para o meu grito de socorro. E a segunda linha: meu rei e meu Deus, pois é a ti que eu imploro. Então, é porque não se atentaram
como que o salmista ele se coloca na posição de servo para com um rei, na posição de um súdito para com o seu rei, de um súdito que ele acredita que o seu rei pode lhe responder, é só o rei que pode dar ali a bênção que ele espera. É a posição de um súdito que ele espera que o seu rei se compadeça dele. E é a mesma lógica que encontramos aqui também, é a mesma lógica do salmista em relação a Deus, né? Do cristão em relação a Deus, porque ele diz assim: olha, meu rei e meu Deus, é a ti que eu imploro. É a lógica de um súdito, mas também da relação de Deus com o cristão. Por que de Deus com o cristão? Porque ele deixa claro que, pois é a ti que eu estou implorando. Somente eu sei que o meu socorro pode vir somente de ti. Somente de ti pode vir e me tirar desse deserto, dessa sequidão que eu me encontro. Por isso ele clama: meu rei, meu senhor. Por tudo isso eu quero reafirmar a você que não é um desrespeito esse clamor, esse grito. Não é um desrespeito dizer: Senhor, escuta-me, atenta para mim. Não é um desrespeito. Desrespeito é na hora da insatisfação, você recorrer a qualquer ponto do que nós já vimos e nunca a Deus. Recorrer a amigos, recorrer à sua conta bancária. Eu estou em crise financeira, então eu vou ter que meter a mão naquele dinheiro, dispor daquele dinheiro. Quer dizer, ainda você tem dinheiro, a sua conta bancária. É você recorrer, nós vimos algumas reações, né, de insatisfação, você recorrer a um romance, a recorrer a viver uma nova paixão, a busca do terapeuta, não que eu sou contra o terapeuta, busca-se tudo para se sentir melhor, mas nunca Deus para conforto e paz ao seu coração, nunca Deus. E somente recapitulando algo lá do Salmo 1, lá da primeira semana, lembrando que como é feliz aquele que não segue, não imita, não se aceita na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Acabou aí. Então foi uma opção feita. A opção de ele estar de buscar a lei do Senhor é uma opção feita, e nunca os conselhos dos ímpios. Isso tem que ficar claro. Temos aqui inclusive a promessa estabelecida para quem faz essa opção. A promessa estabelecida é que ele vai ser o quê? Vai ser como árvore plantada a correntes de águas. Ele vai dar o seu fruto no tempo certo. As folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Então aqui nós temos inclusive essa promessa estabelecida para aqueles que buscam a lei do Senhor. E os ímpios? Os ímpios são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. O interessante aqui é que existe uma expectativa estabelecida, e eu preciso que você ouça bem isso. Ouça bem, não se disperse agora. Existe uma expectativa estabelecida. Por quê? Se o justo é aquele que opta em seguir a Deus, e o ímpio escolhe o seu próprio caminho, então nós temos inclusive não só uma expectativa, mas uma crise estabelecida. Por que uma crise estabelecida? Porque então a lógica é a seguinte: o ímpio ele vai se dar mal, e o justo então ele vai se dar bem. Só que o salmista do Salmo 5, ele está em pleno caos. Apesar da opção que ele fez de seguir na lei do Senhor, né, de estar ali, a opção foi feita, a promessa era estabelecida. Então, apesar de ele estar nesse caminho, ele entra em crise, porque ele percebe que o seu casamento está indo por buraco. Porque a lógica seria que o
ímpio ia se dar mal e o justo vai se dar bem. Mas aí o salmista se depara com o caos, e aí ele percebe que o seu casamento está indo por buraco. Ele vê que o seu filho é aquele que está no hospital desenganado pelos médicos. Ele está em meio à crise financeira e que não tem saída para ele. Então, em meio a todo esse caos, o que fazer? Ele clama. Ele clama. Ele clama ao Senhor através da oração. Por isso que não é um desrespeito esse clamor. É uma reação, não de desrespeito, mas de confiança. Por que de confiança? Olha o versículo 3. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. Eu te apresento a minha oração e aguardo com esperança. É a confiança que ele tem em um Deus, em um rei. Como já mencionado aqui, a oração, ela tem o poder de trazer esperança ao nosso coração. As causas mais perdidas, a oração tem esse poder. E sabe por que a oração tem esse poder? Porque você ora a um Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Por isso que a oração tem esse poder. Você ora para um Deus que é Ele que vai dar a palavra final. É Ele que vai dizer sobre o seu filho lá na UTI, sobre o seu casamento. É Ele que vai dar a palavra final. Não existe para Ele causa perdida. E por mais que a situação seja complexa, precisamos acreditar que nós nos encontramos em meio a um enredo. E o final dessa história é Deus que escreve. Você está em meio a um enredo. E o final é Deus quem escreve. Nós precisamos entender isso. Você pode estar vivendo as dores de uma separação ou ainda sentimentos de perca de um ente querido. Da sua vida financeira só ficou financeira, porque a vida já acabou faz tempo. A vida acabou faz tempo, você não tem mais vida financeira. Ainda assim, Deus não acabou de escrever a história da sua vida. Deus não acabou de escrever a história da sua vida. E o salmista nos ensina uma grandiosa lição. Ele nos ensina que em meio a todo esse caos estabelecido, ele ainda tem esperança, pois ele sabe quem é Deus. Ele nos apresenta inclusive 2 pontos de argumentação sobre isso. Ele reconhece quem ele é. Então ele diz assim: olha, eu porém, pelo grande amor que eu tenho em ti, eu entrarei na sua casa. Diferente daquele camarada que começa a passar por lutas, adversidades, situações adversas na sua vida, e ele cada vez mais se distancia de Deus. O salmista nos ensina uma grande lição, que apesar do pau estar quebrando no lombo do camarada, ele faz o quê? Ele reconhece quem ele é e que ele precisa de Deus. Então, ele vai aonde? Conduza-me, Senhor, na sua justiça, por causa dos meus inimigos. Então ele se move cada vez mais na direção de Deus. Não é aquele camarada que no Salmo também diz assim: olha, um abismo puxa outro abismo. Não, ele em meio ao caos, ele vai na direção de Deus, porque ele sabe que o seu Deus, o seu rei, é que pode dar a palavra final. Ele sabe, ele se move então na direção desse Deus. O salmista do Salmo 5 é também o salmista do Salmo 1. Por isso ele faz a opção, como nós vimos lá atrás, de andar sim nos caminhos do Senhor. Mas agora vem à sua mente, mesmo que tudo esteja em desequilíbrio, ele escolhe ainda assim ir na direção de Deus. Na mais alta aflição que ele está passando, ele ainda escolhe ir na direção de Deus, porque Deus tem a resposta final. É Deus que tem a resposta para o seu casamento. É Deus que tem a resposta para te ajudar na sua vida financeira. Ele mais do que nunca sabe quem são os seus inimigos. Ele diz assim, o salmista: olha, nos lábios deles quem? Os meus inimigos,
Não há palavra confiável. As suas mentes só tramam o quê? Destruição. Então ele reconhece quem são os seus inimigos. E aí ele diz assim, olha, condena-os, ó Deus. Ele pede para Deus que Deus possa fazer um julgamento pela rebelião desses camaradas. Caiam eles pelas suas próprias maquinações. E aqui, gente, eu preciso trazer um princípio para você. Quando você colocar alguma causa na mão do Senhor, Deus, eu não estou aguentando, toma minha causa nas tuas mãos. E ele dizia assim, ó, condena-os, ó Deus, condena-os. Eu preciso trazer o princípio que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios. Efésios 4, o apóstolo Paulo fala assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. E o que ele está querendo dizer com isso? Muitas situações em nossas vidas geram indignações. Muitas situações. Nós não escolhemos nos indignar. Aliás, quando eu me pego, eu já estou indignado. Eu já estou indignado. Essas pessoas alheias a Deus, elas geram em nós indignação. Elas geram em nós indignação pelo que elas fazem. Mas a ideia do apóstolo Paulo é que eu não posso conter ou controlar essa indignação que nasce dentro de mim. Não, eu não posso. Mas eu posso impedir que isso se transforme em um pecado, em um erro. E como que isso acontece? Acontece quando uma ação é transformada para prejudicar o outro. Quando eu passo a agir com o outro da mesma forma que ele está agindo comigo. Quando eu tento fazer justiça com as minhas próprias mãos. Aí o salmista diz, Senhor, julgue-os, pois eu ponho ele nas tuas mãos. Então se você colocou uma causa ou alguém nas mãos do Senhor, entenda que a justiça não é nossa justiça. Deus, inclusive, e eu tenho um caso de uma amiga nossa, que ela namorou um camarada por 7 anos, e depois o camarada terminou com ela. E ela se converteu e tal, e a gente estava acompanhando ela, e ela pedia para que nós orássemos. E aí, olha, fulano, nós temos orado, entregue na mão de Deus, que Deus vai fazer. E o cara prosperava, e o cara inclusive casou-se novamente, e o cara estava feliz, e ela estava indignada. Como que Deus pode fazer isso? Gente, quando a gente coloca algo nas mãos de Deus, é Ele que vai fazer. Se Ele quer inclusive abençoar o outro, é Ele que está fazendo. É Ele. E Ele faz o melhor. Ele faz o melhor. Hoje essa pessoa, ela reconhece que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. O tempo passou, ela está já em um outro relacionamento, também feliz, nem se lembra mais do camarada. Mas aqueles momentos foram difíceis para ela entender isso. E nós precisamos entender esse princípio. Quando nós colocamos uma causa na mão de Deus, nós colocamos a causa, é Deus que vai julgar e vai agir. E isso precisa ficar claro. Mas o salmista aqui, inclusive, ele dá um golpe de misericórdia. Porque ele diz assim, ó, pois eles se rebelaram. E a lógica aqui, olha, a lógica seria contra mim. Mas o que o salmista fala? Eles se rebelaram contra ti. Por isso, Senhor, condene-os. Por isso, Senhor, caiam eles pelas suas próprias maquinações. E aqui existe esse princípio. Quem vai decidir, inclusive abençoá-los ou não, é Deus. Mas se você é esperto, como eu penso que você é, você pode estar fazendo uma pergunta assim, mas esse camarada, o salmista, ele está pedindo para Deus prejudicar as pessoas. E se você pensou isso, é porque você não olhou, não se atentou para a segunda linha do versículo 10. Caiam eles pelas suas próprias maquinações. Existem pessoas que eles vão tramando, eles vão armando armadilhas e mais armadilhas,
E o fato é que em dado momento eles se esquecem, inclusive, aonde colocar essas armadilhas. Irônico, não é? Mas a verdade é que eles acabam caindo nelas próprias. Eles tropeçam e caem, mais cedo ou mais tarde, nas suas próprias maquinações. Por isso que o salmista termina em um sentimento diferente de como ele começou. Ele alegre-se, porém, todos os que em ti se refugiam. Ele termina o salmo já com uma expectativa diferente de como ele começou. E aí ele usa 3 verbos, inclusive, para nos convidar a se alegrar. Alegre-se todos os que em ti refugiam. Cantem, exultem. E nós precisamos entender algo. Quando ele convida-nos, é porque a expectativa do coração dele, pelo que o Senhor tem feito, é muito grandiosa na vida dele. E precisa ser assim na nossa vida. No sentido que as adversidades podem estar quebrando em você. As lutas, crises. Mas ainda assim, você escolhe os princípios. Você escolhe ficar no temor do Senhor. A situação muitas vezes não muda, mas a perspectiva aqui dentro, ela muda. Por isso que o salmista ele consegue entender que ele vive em um mundo em desequilíbrio, um mundo do caos. Mas Deus pode te conduzir nesse mundo de caos. Deus pode te conduzir. Ele lembra que a situação dele não foi alterada, né? Mas ele sabe no Deus em quem ele crê. Deixa-me colocar isso em uma apresentação de maior compreensão para você. Na minha juventude, essa faixa cinza aqui, talvez alguns vão rir aqui, que talvez não é da minha idade, ou talvez nem conheçam esse termo que eu vou usar. Na minha juventude, essa faixa cinza aqui era chamada de fossa. A menina termina com o camarada, aí as pessoas dizem assim: olha, o camarada está na fossa. O cara perdeu o emprego, o cara está maior, fossa. Não sei se a juventude de hoje sabe o que é fossa, mas essa faixa cinza seria a insatisfação, e a faixa verde aqui seria o prazer, o contentamento. Então, pela lógica, o ímpio, que é de uma cultura alheia a Deus, ele deveria estar na faixa cinza, e o justo lá na faixa verde. Pela lógica seria isso, porque estamos em um mundo em desequilíbrio, um mundo instável, um mundo às vezes injusto, um mundo que inclusive rompeu com o Criador. E o que o salmista faz então? O salmista ele faz o seguinte: apesar desse mundo injusto, apesar desse mundo estar no caos, então nós vemos que o justo está ali em aflição. E aí o que ele faz? Atenta para mim, Senhor, escuta-me, olha para mim, considera a minha dor. E aí ele vai pedindo: aplana, conduza-me mais perto de ti, eu quero estar mais perto de ti. Olha, julgue aqueles que têm tramado contra mim, aqueles que querem realmente a minha derrota, julgue-os, eu coloco eles nas tuas mãos. E aí por isso que ele pode chegar ali na faixa cinza e dizer assim: olha, cantem, alegrem-se todos, porque eu entendi que em meio a todos esses percalços, o importante é estar com o Senhor, porque a resposta vem dele. Ele pode agir sim, ele pode entrar na história e te dar a resposta que você quer. Ele pode fazer isso. Mas nós precisamos aprender também um outro princípio. Ainda que ele não o fizer, ainda que ele não entrar na história, ele não deixou de estar do seu lado. Ele não deixou, ele não te abandonou. Existe, me vem à mente agora, não estava nem no texto aqui, mas me vem à mente aquele quadro da Pegadas na Areia. Em meio aos caos da vida, em meio às lutas, às adversidades, quando você pensa que você está sozinho, porque você enxerga somente um par de pegadas na areia,
é onde Jesus está carregando você nos braços. Então, ainda que Ele não te dê a solução, Ele pode dar. Ele pode, Ele é soberano. Ele é meu Rei, Ele é meu Deus. É o único que pode nos dar a resposta que precisamos. Mas ainda que isso não aconteça, Ele não te abandona. E o salmista percebeu isso. Por isso que ele tem o prazer, ele está em contentamento, apesar das lutas. A situação dele não mudou, mas a perspectiva de ele ver os problemas aqui dentro trouxeram para ele uma nova visão. A perspectiva de ele estar aos pés do Senhor, e não longe dos pés do Senhor, mas Deus trouxe conforto, consolo. Sabe aquela paz que excede o entendimento? O pau está quebrando, eu estou desempregado, eu estou com crise no casamento, mas a paz que excede todo entendimento, é isso aqui. É o que o salmista nos ensina. É a paz que só pode vir do Senhor para as nossas vidas. O problema ainda continua lá, mas é a paz. E essa paz, como que ela acontece nas nossas vidas? Ela acontece através da oração. Quando eu oro, quem muda sou eu, não Deus. Quando eu oro, sou eu que mudo. A perspectiva aqui dentro ela é mudada porque eu me propus a orar, a buscar ao Senhor. Então, quando eu oro, sou eu que mudo. Nós precisamos orar mais, gente. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. Porque, como nós começamos na nossa primeira série, são insatisfações inúmeras com o governo, satisfações com o emprego, com a vida conjugal. São insatisfações e mais insatisfações. Nós precisamos orar mais. Buscar aquele que pode sim mudar a situação. Mas ainda que ele não mude, quando eu oro, é aqui que muda. Perspectiva de ver a situação de uma outra maneira. E a partir desse pressuposto, eu quero convidar você nessa noite, então, para que nós possamos orar. Para que nós possamos nesse momento fazer como o salmista, fechar os nossos olhos. E que tal nós orarmos agora? Que tal nós colocarmos diante dele o que tem nos afligido? Talvez luta, talvez uma dor. Abra o seu coração diante de Deus. Declare, inclusive, que você não tem dado conta, que é o salmo do reprovado, como a gente já viu. É o salmo daquele que não deu conta. Então, que tal nós orarmos agora pedindo para que Deus ele possa ou dar a solução, ou ainda que Ele não dê, trazer aqui dentro uma expectativa de você enxergar um problema diferente. Porque a caminhada cristã continua. O próprio Jesus ele disse assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo. Então, as aflições, as lutas, não pense você que vão acabar, mas você pode ter um novo olhar para essas lutas. Você pode ter uma nova perspectiva dessa crise que você está passando. E tudo isso a partir do momento que você ora. Eu quero orar com você nessa noite. Deus, aqui está a sua palavra, Pai. Ela foi ministrada. Antes de ela falar aos meus irmãos, ela falou ao meu coração, Pai. Quantas vezes eu me encontro no desespero, quantas vezes eu me encontro, Pai, na situação de que eu não
tenho dado conta em seguir a lei, os princípios do Senhor, mas o Senhor tem, pela sua misericórdia, me alcançado, tem transformado a minha vida, tem suprido as minhas necessidades. Pai, eu não sei o que o Senhor vai fazer ainda por eles ou por mim, mas eu sei que o Senhor algo vai fazer. Algo vai acontecer. Pai, por isso eu peço que o Senhor assim o realize na vida dos meus irmãos, como o Senhor tem realizado na minha vida. Nos abençoe, Pai, que possamos nos alegrar ou aprender a nos alegrar em meio a tantas dificuldades, a tantas adversidades. Ensina-nos, ó Pai, a confiar no Senhor, a apresentar a nossa oração de manhã e esperar com confiança, sabendo que o Senhor pode agir, o Senhor pode mudar toda a situação. Pai, faça isso. Eu oro no nome de Jesus. Amém, queridos? Que vocês possam ter uma boa semana, uma semana de vitória, uma semana que realmente você entenda esse princípio da oração. Ore, busque ao Senhor, Ele pode te dar a resposta, e ainda que Ele não der, a perspectiva vai ser mudada, porque você vai estar no princípio como o salmista. Ele se dedicou a orar, não para torcer o braço de Deus, mas ele se pôs a orar, porque ele crê que quem muda não é Deus, é Ele. Amém? Que a graça do nosso Deus, Pai, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Estamos assim encerrados.